Olá, olá, estamos aqui para falar de um tema mais do que importante: fé em liberdade. Fé em liberdade. Vamos falar disso hoje. E eu quero me apresentar. Eu sou Carlos David, psicólogo e coach clinic, e por sobre todas as coisas, um firme praticante da fé em liberdade já faz quase 13 anos. O que é fé em liberdade? O que é fé em liberdade? Quando falamos de fé em liberdade, eu me refiro especificamente àquela fé que não está sujeita a parâmetros religiosos, ou seja, uma fé que não está condicionada, que não está regulamentada por religião alguma, seja qual for a religião. Não importa se a religião é esta, aquela ou a outra, o ponto está em que a fé, eu vejo, desde o ponto de vista de um ex-religioso, que agora vou contar um pouquinho da minha história, mas também desde o ponto de vista científico, totalmente dentro da psicologia, eu vejo a fé como o maior ativo inato do ser humano para seu autodesenvolvimento, para sua autossuperação, para sua autorrealização, como dizia o famoso psicólogo Abraham Maslow. Na famosa pirâmide também que ele tinha criado. E ele colocava que o último ponto era a autorrealização, começando pelas necessidades básicas, necessidades sociais, necessidades físicas, mas o ponto principal era e é a autorrealização. Então, sendo um ativo inato do ser humano a fé, e quando falamos de fé, eu sei que naturalmente por causa do condicionamento religioso, nós estamos sempre pensando quando falamos de fé, religião. Qual é a sua fé? Perguntam algumas pessoas. Então vem a resposta. Sou cristão, sou espírita, sou muçulmano, etc. Seja o que for. Mas, na verdade, essa distinção não existe. Esse é um acordo que fizeram geralmente na Idade Média, para diferenciar essa questão e dizer a ciência por um lado, a espiritualidade por outro, e eu não encontro isso. Você dirá, mas Carlos David, você tem experiência na questão religiosa como para se atrever a falar desse jeito? Eu vou lhe dizer, aos 24, quase 25 anos de idade, me formei como um pastor, fui consagrado, como se diz no ambiente religioso, a pastor, no Rio de Janeiro, ao ponto tal de que pouco tempo depois, um par de anos depois, eu já tinha programa de televisão diário, às 9 da manhã, na TV Copacabana, um programa que se chamava Um Momento com Deus, diariamente, ok. Mas até os 50 anos de idade, próximo a completar 50 anos de idade, eu trabalhei incansavelmente e a tempo integral como ministro religioso, pastor evangélico pentecostal. Então, com igreja própria, denominação própria, tanto na Argentina como aqui no Brasil. 25 anos a fio, 25 anos seguidos, 25 anos muito fortes. O que aconteceram nesses 25 anos? Muitas coisas que nós faríamos aqui um vídeo enorme, porque eu tive experiências econômicas, experiências espirituais, experiências sociais. Casei duas vezes dentro do sistema religioso. Primeira vez, logo um divórcio. Segunda vez, logo outro divórcio. Tive duas casas, as duas casas entreguei para a igreja em seu momento. E o que aconteceu com a minha vida durante esses 25 anos? Muito mais derrota que fracasso, muito mais derrota que sucesso, muito mais tristeza que alegria.
Só que eu insistia, sempre pensando, bom, eu estou fazendo a obra de Deus, estou servindo ao Senhor, então o diabo me ataca, e enfim, tudo isso. E essa era a desculpa para justificar então as derrotas, os fracassos e todo esse tipo de sofrimento. Quando, na verdade, hoje eu entendo que eu não servia a Deus. Eu servia a religião. Eu servia a minha religião cristã, evangélica, pentecostal e pronto. E acabou a história. Então, minha vida era absolutamente isso. Pregar, às vezes 2 ou 3 vezes por dia, programas de rádio, programas de TV, enfim. A questão é que cheguei aos 50 anos de idade, praticamente, faltavam 2 ou 3 meses, e já não aguentava mais tanta derrota, tanto sofrimento, tantas questões perdidas. 25 anos da força da juventude, perdidos. Por quê? Porque cheguei aos quase 50 anos de idade e não tinha casa, não tinha família, não tinha matrimônio, meus filhos já não estavam comigo, eu não tinha emprego, eu não tinha aposentadoria, eu não tinha profissão, porque a única coisa que eu sabia fazer era pregar. E de isso eu vivi, mantive assim meus filhos, minha família, tudo isso. Então, o que fazer agora? Estava com 120 quilos de peso, doente, na miséria absoluta, não tinha onde morar. E eu me perguntei, então, o que aconteceu comigo? O que foi? Por isso eu digo, absolutamente, no meu caso, a religião para mim não funcionava. Não funcionava. Já não tinha funcionado para meus pais, que se separaram por causa também da religião. Meu pai tinha sido um militar e minha mãe tinha sido uma evangélica pentecostal e eles terminaram se divorciando por isso. E seus 3 filhos nesse momento, bom, uma dispersão, os 2 mais velhos foram a parar a um internato, o menor que nesse tempo tinha 1 ano e que já faleceu aos 42 anos, logo de 20 anos de bebedeira, sempre sofrendo por aquilo que havia acontecido, que, volto a dizer, foi por causa da religião. Tem pessoas para as quais a religião é maravilhosa, perfeito, então nada contra. Por quê? Porque é um direito de cada pessoa escolher a sua religião, se quer ter religião, para então usar a sua fé com a direção, com o gerenciamento, com o condicionamento, regulamentação da sua religião. A prática das suas obrigações, seja de dízimos, de ofertas, sacrifícios, rituais, cerimônias, obrigações, enfim, reuniões, tudo isso. Tem pessoas para as quais isso está muito bem. Elas são felizes com isso. Então, também não vamos nem sequer questionar se realmente essa felicidade é uma felicidade de boca para fora ou é uma felicidade real. Porque nos meus 25 anos como ministro religioso, eu vi em carne própria também que muito mais nós falamos, gritamos, exultamos a felicidade dentro das 4 paredes de uma igreja. Mas na vida real, depois, não sempre é assim. Ok. Agora, quando eu falo de fé em liberdade, me refiro a uma fé que nós podemos viver, porque, como disse ao princípio, a fé é um ativo, o maior ativo inato do ser humano para sua autossuperação, seu autodesenvolvimento. Então, essa capacidade é a capacidade do eu posso, eu creio, pronto. E sobre essa base de eu creio, eu posso, o ser humano, a civilização inteira tem se desenvolvido, autossuperado, crescido, etc, etc. Em algumas áreas para o mal, em muitas áreas para o bem, mas depende de cada um de nós. A lei da fé, a lei do retorno, a lei da atração, a lei da sementeira, tudo isso tem a ver com o que nós fazemos e depois nós temos direito ou não a quê? A receber aquilo que plantamos. Muito bem, mas a fé em liberdade é a fé onde você não tem nada a se submeter a uma questão religiosa. Isso não quer dizer que você não pode acreditar em Deus, ao contrário.
No meu caso, aos 50 anos de idade, eu disse, chega de religião para mim. Chega, acabou. Já havia tido uma experiência uns anos antes e não consegui ver realmente e entender. Depois eu entendi quando eu tomei uma posição muito séria, muito forte, dizer, acabou, chega, não quero saber mais nada de religião, não vou entrar nunca mais num templo, não quero saber de cerimônia, não quero saber de rituais, não quero saber de obrigações, não quero saber de dízimo, não quero saber de nada. A única coisa que eu quero saber é de Deus, na pessoa de Jesus, na qual eu seguia crendo, muito mais ainda, eu e a minha fé. Nada mais. Então, até de repente, imaginei como um triângulo. Sim, imaginei como um triângulo. Por exemplo, para desenhar aqui, um triângulo. Uma figura geométrica, um triângulo, onde estava Deus, eu, e no meio, a ponte, a minha fé. Deus, eu e a minha fé. Pronto, essa seria minha vida. Essa, absolutamente isso. Deus, eu e a minha fé. A ver se funciona. Esse era o ponto. A ver se funciona. A ver se é isso. Por muitas razões eu pensava que devia ser assim. Por quê? Porque eu lembrava, por exemplo, claro, sendo um absoluto conhecedor da Bíblia, eu pensava, mas quando Jesus andou sobre a terra, como ele agia com as pessoas que tinham religião, que não tinham religião? Como ele agia? Ele mandava ter uma religião? Ele escolhia aqueles que tinham uma religião? Nesse tempo, ele, como um rabino judeu, então podia ter escolhido somente os judeus para falar. Mas eu fiquei pensando que quando uma mulher cananeia chamada uma pagã, que inclusive os próprios discípulos de Jesus não queriam que ela se acercasse a eles, embora ela estava sofrendo porque tinha sua filha gravemente doente, essa mulher igual usou a sua fé, ela acreditava em Jesus. Não era judia, não era nada, mas ela acreditava, tinha fé. Ao ponto tal de que ela insistiu, em um momento dado, se acercou a Jesus, embora os discípulos, como disse Arsen, queriam que fugisse daí. E o que aconteceu? O grande mestre da fé, como eu gosto de chamar, e para mim ele é o mentor maior da minha vida, depois de outros mentores que eu tenho, que vamos contar agora. Jesus falou assim, não está bem pegar o pão dos filhos e jogar nos cachorrinhos. Uau! Se isso fosse nos dias de hoje, o mestre da fé já seria processado por discriminação. Sem dúvida alguma, não? Uma xenofobia, por exemplo. Agora, que respondeu a mulher? Ela poderia ter respondido também, mas que vergonha, você fala de amor, fala de misericórdia, etc, e eu estou sofrendo com a minha filha e você me trata deste jeito. Poderia ter dito tudo isso, mas ela não disse. Ela não disse isso. Ela respondeu e disse, sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus amos. E o mestre da fé, o que ele disse? Diante dos seus discípulos que estavam aí esperando, agora ele vai chutar essa mulher, não pode ser. Ele falou, oh mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo, como tu queres. E quando ela voltou para casa, a filha estava totalmente curada. Então aí vi e digo, mas Jesus não teve nenhum problema. Louvou a fé dela. Uma fé que ela não aprendeu porque ela não estava na escola judaica, nem coisa por estilo, nem na religião, nada disso. Ela acreditava e pronto, ela tinha um sofrimento e ela acreditava que o mestre podia ajudá-la. Acabou. E em outra oportunidade, o mestre da fé também vai louvar a fé de um homem, neste caso um centurião romano. Era uma espécie de sargento de 100 soldados, ele comandava 100 soldados. E ele também tinha seu servo doente e foi buscar em Jesus auxílio. E ele não era um judeu, um idólatra romano.
Mas, quando Jesus aceitou ir para a casa dele, ele então falou e disse, não precisa, mestre, ir para a minha casa, eu não sou digno. Somente fala uma palavra de cura, de sanidade e pronto. Por quê? Porque eu sou um homem também de ordens, eu ordeno e acontece. E se acontece comigo, como não vai acontecer contigo? O que aconteceu? O que falou o mestre da fé? Uau, eu não encontrei esta classe de fé, nem sequer entre meu povo, falou o mestre da fé. Nem sequer entre o povo dele, os judeus. Então, poderiam falar muitas coisas, mas eu acho que com isso é suficiente para entender que Deus, na pessoa de Jesus, na qual eu creio, e isso não me torna religioso, nem tenho nada a ver com religião, com cerimônia, com dízimo, com oferta, com reuniões, caso houvera, seja o que for, nada de nada. Sou eu, Deus e a minha fé. Acabou. Muito bem. Então, isso me levou a ver que o mestre da fé, Jesus, tinha um interesse e sigue tendo até o dia de hoje. O seu sofrimento e a sua fé. Nada mais. Seu sofrimento, que é a sua necessidade, sua dor e a sua fé. Nada mais. Poderíamos citar muitos exemplos. Então eu descobri essa fé em liberdade. Disse, bom, se ele não colocou condicionamento religioso, então, por que eu estou colocando para os outros e para mim mesmo também? Por exemplo, por que eu oprimia para as pessoas durante tantos e tantos anos para que eles trouxessem o dízimo para a igreja? E eu fiquei pensando depois algo interessante. Aqueles que conhecem a Bíblia dirão, bom, mas Malaquias diz, roubará o homem a Deus, vós me teis roubado em vossos dízimos, ofertas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao templo, e pronto, e aí segue a história. Para não sermos amaldiçoados, então poder prosperar. Uau, é um condicionamento. Se você faz isto, então eu vou te prosperar. Se você não faz isto, então você vai ficar amaldiçoado. E sobre essa base eu me oprimia a mim mesmo, fazendo eu dízimos, ofertas, sacrifícios, votos, etc., que me levaram até inclusive 4 vezes a Israel, em viagens de sacrifício, realmente até orar no Monte Sinai. Então, eu fiquei pensando, mas não será que em lugar de roubará o homem a Deus, a verdade é roubará ao homem em nome de Deus? Porque de repente eu estava exigindo das pessoas trazer o dízimo quando talvez a pessoa estava, e muitas vezes acontecia, com grandes necessidades, mas eu falava, não, primeiro é Deus. Hoje eu entendo que o dízimo é o autodízimo. Eu separo um 10%, ou um 15%, um 20%, um 30%, seja o que for, dos meus ingressos, para quem? Para mim. Por que para mim? Porque eu sou o templo. Eu sou o templo de Deus. E se eu sou o templo de Deus, quem necessita sou eu. Para que minha família, eu, os que me rodeiam, amigos, ou necessidades, ou problemas, ou dificuldades, eu tenha com que enfrentar. Aí se cumpre praticamente bem claro, né? Aquilo que muita gente sempre falava, e falou e sigue falando, e que eu era contra. Devo reconhecer isso. Deus não precisa de dinheiro, dizem muitas pessoas. E tem razão. Deus não precisa, e a obra de Deus, suposta obra de Deus também não, porque a obra de Deus sou eu na minha própria vida, então eu preciso para mim, para minha família, para que eu não tenha que andar em necessidades, para que eu possa socorrer caso alguém precisa e eu possa ajudar, enfim. Mas isso é fé em liberdade, o qual, como falei antes, você não está obrigado, ninguém está obrigado. O importante, e por isso eu criei Psicofé, eu agora como psicólogo, aos 50 anos de idade eu não tinha nada, não tinha nada, nem profissão, mas eu fui estudar, eu fui fazer, inclusive aqui no Brasil, o 2º grau para poder entrar na faculdade. E me formei com a nota mais alta da turma, 9,6, em toda a carreira que está aí lá em cima colocado.
E me faz lembrar e agradecer a Deus por esses anos. Quantas coisas aconteceram a partir do dia em que eu disse, chega, não quero mais saber com religião. As coisas mudaram no dia seguinte, em 24 horas? Não, em 24 horas mudou a minha mentalidade. Mas os resultados começaram paulatinamente, aos poucos. Os primeiros 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Quando ficou tão consolidada essa minha determinação de fé, de autoconfiança naquilo que eu queria fazer, então, de repente, minha vida muda. E conheço a uma pessoa maravilhosa nesse estado, nessa situação, e ainda eu tinha dívidas. Não somente isso, senão que também tinha dívidas. E essa pessoa me ajuda, essa pessoa me apoia, e essa pessoa com a qual faz quase 13 anos que estamos juntos, casados já. Casei pela 3ª vez, depois de 2 divórcios, não há trigamia, né? 2 divórcios, 3 casamentos. Um na Argentina, um no Brasil, outro nos Estados Unidos, onde nós moramos durante 3 anos. E onde eu fiz a minha prática na psicologia. Então, por que eu falo de fé em liberdade? Porque faz 13 anos que eu pratico uma fé em liberdade, sem condicionamento religioso, sem participar de nada, eu não escuto nada, eu não escuto pregações, eu não quero saber. Mas, Carlos David, para você ninguém é bom? Não se trata disso. Tem homens e mulheres em todas as religiões maravilhosos. Mas a mim não me interessa o sistema. Aí está o problema. Eu respeito a toda pessoa, seja qual for a sua crença religiosa. Toda pessoa merece esse respeito, sem dúvida alguma. Deus respeita como eu não respeitaria. Agora, eu não quero saber nada de religião alguma, porque religião é simplesmente uma construção humana, com suas próprias regras, falências, imperfeições, contradições, injustiças, enganos, mentiras, avanços, retrocessos, manipulações, enfim, um monte dessas coisas que, para quem quer, tudo bem. Eu não tenho problema com isso. O grande problema é que, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o religioso não quer que alguém use a sua fé, que é própria de cada ser humano, se não está numa religião. E então aí vem a condenação. Se eu sou do mundo cristão, então quem não está na igreja, então não é de Deus, é do mundo, é do diabo, é do inferno, e está contra Deus, etc, etc, etc. Então, não é assim. Eu sei absolutamente que não é assim. Não é assim. E eu sei isso por conhecimento, eu sei isso por experiência, absolutamente comprovada. Por quê? Porque hoje eu estou para completar 63 anos de idade, daqui a pouquinho, um par de meses, quando estou gravando este vídeo, e foram 13 anos, quase já 13 anos, de absoluta conquista, absoluta felicidade em todo. Saúde, dinheiro, amor, absolutamente. Eu que não tinha nada. Minha esposa tem sua aposentadoria muito boa, mas eu ganho mais do que ela. Então, eu sou também um investidor, bem-sucedido. Então, o que aconteceram com aqueles 25 anos, onde era todo tropeço? Eu cheguei a ser despejado com a minha família, inclusive no Rio de Janeiro, quando eu tinha programa de televisão. Isso seria para contar uma história também muito longa. Eu tinha programa de televisão e me fundi. Naquela época não era como agora, pegar um celular e fazer, e YouTube, tudo isso, não. Você ia à televisão, pagava diretor, pagava cameramans, estudo, tudo isso era caríssimo. 6 meses depois eu não tinha com o quê. Até a luz da minha casa cortaram. Eu morava em Copacabana. E eu fui pedir ajuda, inclusive, a outros grandes e famosos pastores da época. Você imagina qual foi a ajuda, né? Então, tantas experiências, tantas coisas que hoje
hoje, desde o ponto de vista da psicologia, por isso hoje entendo que a fé é o mundo da psicoespiritualidade. Por quê? Porque a fé não pode ser desenvolvida, praticada, a não ser na nossa mente. Na nossa mente. Não em vão, o grande apóstolo Paulo disse um dia, nós temos a mente de Cristo. E ensinou muitas coisas a respeito da mente. Só que, dentro do parâmetro religioso, dentro da caixa religiosa, as coisas têm uma interpretação religiosa, com comandos, regulamentações, obrigações, castigos, premiações, geralmente mais castigos que premiações. Medos, culpa, pecado, é o diabo que me persegue, o inferno, são os demônios, é a bruxaria, é isto, é Deus que me castiga porque não fiz como ele queria, ou o diabo que me persegue porque eu estou com Deus. Então você vive fugindo, isso que eu entendi. Mas tem pessoas, repito, para as quais a religião está tudo bem, então, perfeito. Mas eu criei psicofé exatamente para quê? Eu criei psicofé para aquelas pessoas que não sabem que podem usar o poder da sua fé, o poder do crer no eu posso, com todos os benefícios que essa fé traz, sem tirar nada. Ao contrário, eu vejo, eu sei que é muito mais ainda. Muito mais ainda. Por quê? Porque não tem limites. Você imagina, por exemplo, teve uma mulher uma vez que estava doente, fazia 12 anos que estava com um fluxo de sangue. A maioria das pessoas que conhecem a Bíblia sabem disso. E a mulher, ela pensou por si mesma, se eu toco no manto de Jesus, eu vou ficar curada. A história conta de que ela já tinha vendido tudo, já havia ido a todos os médicos, havia gastado tudo que tinha e não podia ser curada. Mas ela pensou, se eu toco no manto de Jesus, eu vou ficar curada. Agora você imagina se ela tivesse ido perguntar isso para algum sacerdote, algum rabino, alguém, olha, rabino, você imagina, será que eu posso tocar e ser curado? Que haveriam dito para ela? Oh, mulher, você está doida, e mais você é uma mulher com fluxo de sangue, não pode nem sequer se acercar a ninguém. Você é considerada imunda. Mas ela teve a inteligência e a fé de não perguntar nada para ninguém. Uma fé em absoluta liberdade que a levou a pensar, imaginar, porque para isso nós temos a grande, maravilhosa ferramenta da imaginação, que junto com a fé é a que produz o milagre. Um dia vamos falar mais a esse respeito assim, especificamente, colocar um vídeo para isso, fé, imaginação, a criação do meu milagre. Muito bem. Mas então, voltando, a mulher imaginou e ela fez. Ela foi atrás, não sei se disfarçou, se escondeu, não sei como ela foi, mas ela foi. E quando tocou, ela sentiu que curou. Ficou curada. E o mestre também, nesse caso, louvou a fé dela. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então, a tua fé. Onde estava a regulamentação religiosa? Se houvesse havido uma consulta de caráter religioso, essa mulher jamais teria sido curada. Porque haveriam dito para ela, não, mulher, não. Mil coisas. Então, essa fé em liberdade é a fé que todos nós necessitamos. Isso que eu vejo, é isso que eu entendo e é isso que eu tenho prova disso. Não é para discutir com fulano, com ciclano. Algumas pessoas em sua época vieram discutir comigo. Olha, não, vamos debater. Não, eu não estou para debater nada. Já falei bastante durante 25 anos. Agora eu não tenho nada a debater nem discutir. Eu simplesmente tenho uma proposta, um ensinamento, que é totalmente concordante com o mestre da fé, o meu mentor maior, e como disse antes, eu tenho outros mentores. Quais são? Psicólogos, sociólogos, homens, mulheres, enfim, que ao longo da história, profetas, místicos, ao longo da história, se preocuparam com
o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autossuperação, a autoajuda. E eu insisto muito com auto. Como um Napoleon Hill, como um Raymond Holliwell, como uma Rhonda Byrne, enfim, Bob Proctor atualmente, e muitos outros. Tenho muitos livros aqui para ir lendo e vendo de que a mensagem deles é concordante com a mensagem do mestre da fé. Sendo assim, então, eu pego tudo isso e vamos em frente na minha fé. Os resultados, a conquista da minha felicidade. Porque para isso foi nos dada a fé. Para criar nosso próprio ambiente. Por exemplo, quando eu vim aqui com minha esposa um ano atrás, aqui não havia um jardim aí. Tudo isso foi colocado por nós, compramos, colocamos, luzes, isto, aquilo, outro. Por quê? Porque é isso que nós queremos. É isso que eu gostei de fazer. Assim é como nós devemos agir também na nossa vida. Em absoluta liberdade, como nós queremos, é a fé para a conquista da sua felicidade. É a fé para a conquista da minha felicidade. Qual é a minha felicidade? Casa própria, viajar, mudar do país, trocar o carro, abrir um negócio próprio, ter um título, me casar, me divorciar. Qual é o objetivo da minha felicidade? Com a fé, eu vou conquistar. Isso é usar a fé na absoluta liberdade. Posso falar com Deus? Claro. Carlos Davi, você não ora, não fala com Deus? Falo. Sem dúvida. Porque Ele está aqui comigo. É o grande eu sou. Porque Jesus não é Jesus, nome de Jesus. Não. Quando Deus se apresentou pela primeira vez para Moisés, Ele se apresentou como? Dizendo eu sou Jesus? Não. Eu falo, eu sou o grande eu sou. Eu sou o que sou. Assim falou Deus para Moisés. E os judeus sempre entenderam, com inteligência, e místicos e profetas, ao longo de toda a história, entenderam que esse eu sou representava a consciência de ser. Deus, uma consciência absoluta, não está num lugar determinado. Ele todo está em todo lugar, pronto. Todo é criado, sustentado por essa energia, por esse poder infinito, de inteligência infinita, de amor infinito. E nós, criados à imagem e semelhança dele, também temos essa capacidade que somente nós, seres humanos, temos. A capacidade da autoconsciência. Nós também podemos dizer, eu sou. Antes de eu saber que eu sou Carlos Davi, psicólogo, coach, isto, aquilo e outro, moro em onde... Antes de tudo isso, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Então, sobre essa base, essa consciência de ser, isso é Deus. Isso é Deus. E a construção religiosa, no melhor dos casos, tendo eu a melhor das intenções, eu digo, é uma infância espiritual. Infância. São muletas. Mas você não quer andar com suas próprias pernas da fé? Faz 13 anos que ando com as próprias pernas da fé. E durante 25 anos eu andei com as muletas da religião. As muletas da religião. Então, o ponto está em apresentar, qual é o meu objetivo? Apresentar a fé em absoluta liberdade, sem restrição, sem condicionamento, sem nada de obrigações religiosas, sendo absoluta, totalmente efetiva para a conquista da sua felicidade. Mas eu posso, Carlos Davi, você pode tudo, você pode ir para a igreja, você pode dar seu dízimo, você pode fazer o que quiser. O que nós não podemos fazer é impedir ao outro que creia em Deus, que pratique a fé, que conquiste a sua felicidade, embora esteja fora de qualquer religião. Porque ele acredita em Deus. E mesmo se ele se chamar de ateu, mas ele acredita no bem, ele acredita no bem da vida,
no amor ao próximo, no respeito ao próximo, no progresso, sem se pendurar de ninguém, nem do Estado, nem de família, nem de fulano, senão andando com suas próprias forças, sua própria fé, sua própria vida, tendo domínio de si mesmo em absoluta liberdade, tal e qual Deus nos criou. E lembro que as palavras do Mestre um dia dizem: se o Filho vos libertares, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, o Filho, quem é o Filho? Jesus? Não, o eu sou. Por isso Jesus falava, o eu sou o caminho, eu sou a vida, o eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, não eu sou Jesus o caminho, eu sou Jesus a vida, não, eu sou o grande eu sou, Deus encarnado na pessoa de Jesus. Essa consciência de ser é o caminho, é a verdade, é a vida, é isso que eu posso ver, comprovar, e nessa fé eu vivo. E um dia haverei de partir com paz também deste planeta, a me encontrar novamente com Ele. Voltar para onde eu saí, onde todos nós saímos. A religião só faz, no meu entender, fora das limitações e tudo isso, obrigações e tudo isso que já fizemos, condenações, premiações, direções, etc., etc., ela é um motivo de divisão até o dia de hoje. O motivo das guerras até o dia de hoje, quais são? A religião. E quando eu vejo no Apocalipse o final de tudo, quando esta humanidade tenha passado, evoluído de tudo isso e se encontra realmente na verdade, no amor, na ordem de Deus, Criador de todas as coisas, sem religião, vemos aí que não aparece religião nem templo algum. Porque o amor de Deus, essa paz e essa ordem, regenteiam toda a vida eterna. Então, inferno, diabo, demônio, medo, nenhum, nem me interessa. Poderia aparecer aqui o diabo, caso aparecesse, ou 1000 demônios. Por quê? Porque nós, pela fé, somos superiores. Porque nós, pela fé, quando ressuscitamos espiritualmente, psicoespiritualmente, como disse antes, a fé está aqui em nossa mente, nossos pensamentos, nossa mente poderosa, maravilhosa, com todas as ferramentas que a nossa mente tem. Começando pela imaginação, a memória, o raciocínio, a intuição, enfim, todo o poder que nós temos e que, no meu entender, a religião limita, condena, parametriza, etc., 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 etc. Se não fosse assim, depois de 500 anos de colonização portuguesa e espanhola, por exemplo, na América Latina, não seríamos a América Latina do superpoder, superpotência. Mas somos os países subdesenvolvidos, chamado terceiro mundo. E o que aconteceu então com os 500 anos que estamos com tanto Deus, religião, aquilo e o outro? O que aconteceu? Onde está a evolução? Teríamos que pensar. Mas, enfim, isso é a liberdade de cada um. Então, cada um tem essa liberdade. Eu quero ser tal religião, eu quero ter tal religião. No meu caso, pelo menos, não é um problema. Mas quando alguém fala, não, você é sem religião para uma mulher ou para um homem, para seja quem for, não importa idade, sexo, nada, porque a fé é para todos, a fé é de inclusão total, a fé é de inclusão total, é para todos. Então aí digo, chega, não, aí não, porque nós podemos. Por quê? Para finalizar, porque o grande mestre da fé, Jesus, disse um dia, para aquele que crê, tudo é possível. Para aquele que crê, tudo é possível. E para que a gente pudesse ter mais confiança, ele já tinha falado antes. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Ok, que lindo, maravilhoso, claro. Mas ele também, então, falou. E para aquele que crê, tudo é possível. Ou seja, nos colocou numa posição paralela. Esse é o grande objetivo da fé em liberdade. Poder conquistar a felicidade, poder conquistar
porque isso que traz alegria. E fomos criados para ser felizes e não para sofrer. Não fomos criados para nos arrastar pela vida. Fomos criados para andar. Nós não somos répteis. Somos seres humanos, como disse antes, criados à imagem e semelhança de Deus. Não significa que Deus tem orelha, tem nariz, tem barba. Não, não. Não é no sentido antropomórfico, senão no sentido da atitude, da capacidade. Nós também criamos como Ele cria. Nós também temos esse poder porque Ele nos deu. E ninguém tem por que limitar esse poder, que é meu, o poder da fé. Espero que brevemente possa ter dado uma ideia de por que eu falo a respeito da fé em liberdade. Para quem quiser, sempre isso, para quem quiser. Ninguém ataca ninguém. Aquele que de repente tem uma religião, não condene a quem pratica a fé sem religião. E aquele que pratica a fé sem religião, não ataque nem condene a quem tem a sua religião, seja qual for. Enquanto e entanto não esteja fazendo dano a ninguém, porque tem alguns religiosos, às vezes, que em nome da sua fé, colocam uma bomba para matar alguém. Então, aí não, óbvio. Aí é o limite. Mas, entanto e enquanto não faça dano para ninguém, está feliz com a sua religião? Siga em frente. Você não quer, mas quer usar a fé? Vá em frente porque você pode. Eu posso, você pode. Nós podemos. Então, não resta mais que dizer, espero que tenhamos mais vídeos onde possa falar assim com mais detalhes, onde você de repente tenha suas perguntas que eu vou responder, sempre e quando tudo que seja com respeito e tudo isso, e que são perguntas pertinentes ao caso, vamos responder. Agora, brigas, discussões, ataques e tudo isso não tem nada a ver. Se eu recebo alguma coisa dessa, simplesmente bloqueio, não tenho nada a responder, não me interessa absolutamente nada mais do que aquilo que eu creio, que eu vivo, porque aí está o grande poder, de conhecer e ter experiência. E não de um dia, uma semana ou um mês, senão de 13 anos de felicidade e de conquista, dessa felicidade que eu conquistei, graças a Deus, e essa fé que todos nós temos. Nos encontramos na próxima, e enquanto isso, deixo para você meu abraço de fé.